Hoje nós vamos falar de falha. Esse é um conceito muito confuso e polêmico na musculação. Tenho certeza que você já viu conflito de informação se você deve, Se você deve usar ou não usar a gloriosa falha muscular. Aqui a gente está falando de falha concêntrica, Quando você vai tentar completar a fase concêntrica da repetição e você não consegue. Será que eu devo usar falha para maximizar a hipertrofia? Essa é a grande pergunta. Tem muitos atletas que foram campeões que usavam falha, tem outros atletas que foram campeões também, mas não usaram falha, tem influenciadores, pessoas que estudam musculação que defendem a falha, como também tem aqueles que não defendem a falha e são contra. Aí você fica confuso e pergunta, afinal, o que eu devo fazer? Se eu quiser o máximo de hipertrofia, o que eu devo fazer? Usar ou não usar a falha? É isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Fala galera, meu nome é Will Detilha, esse aqui é o Mesa Maromba e eu vou falar agora como que a gente vai estruturar o vídeo para você já saber o que vem nos próximos minutos. Em primeiro lugar, eu vou falar de artigos científicos, tá? Só que não são artigos isolados, é tipo meta-análise. Você tem cada um desses três que eu citei, é uma análise de vários estudos científicos, porque não adianta olhar um só. Então a gente vai ter aqui um compilado bem interessante, incluindo estudos recentes, tá? Depois a gente vai para a segunda parte do vídeo, onde a gente vai bater o martelo no que a gente sabe, o que dá para realmente afirmar sobre esse tema. E depois, na última parte, partindo do que a gente sabe, o que dá para bater o martelo, como é que fica a aplicação prática disso? Porque no final das contas é isso que importa. Como é que você vai aplicar essa informação na prática? Se você tiver informação só por ter, não adianta nada. Então, a aplicação prática é muito importante. Quando as pessoas vão aplicar na prática, acontece muito problema e aí os resultados não vêm, tá? Que é isso que você quer, ter mais resultado. Mas antes de começar, já destrói o botão de like, que ajuda muito o canal e ajuda você a receber notificação de próximos vídeos, galera. Vamos lá. Então, falando de artigos, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Se eu não deixar, me cobrem aqui nos comentários que eu vou ver e aí eu ponho, tá? Mas eu vou deixar aqui 3 artigos que são compilados de vários estudos. Então, se você ler esses 3 artigos, você vai ter uma noção muito grande do que a ciência fala hoje em dia sobre falha ou não usar a falha para maximizar a hipertrofia. O primeiro artigo é do Biodelta, isso aqui é um instituto. Quem me ajudou a buscar esses artigos foi o meu braço direito, Cristiano Vitorino. Ele também faz a moderação técnica lá do grupo do Forma Perfeita, assim como o Edu, que também edita meus vídeos, tá? Então a gente buscou aí 3 artigos bem interessantes. Então, no Biodelta, eles ali fizeram um compilado de vários estudos e a conclusão básica, sem diferença significativa entre os grupos que foram até a falha e os grupos que não foram até a falha, tá? Aqui eu estou fazendo um resumo, tá, gente? Se você quiser realmente entender as nuances, você precisa ler o estudo, que tem muitos detalhes. Aliás, não é um estudo só, são vários, tá? Tem muitos detalhes. Aí tem um outro artigo do Strength and Conditional Journal, Foram 2 pesquisadores que fizeram essa publicação, eles têm muita bagagem nessa área, e nesse artigo também fizeram uma análise de vários estudos e a conclusão, resultados similares com volume equalizado. O que é isso aqui? Quando você equaliza o volume, o que é o volume nesse caso? É séries vezes a carga vezes as repetições. Então, exemplo, imagina que você, a gente pode até escrever aqui em outra folha para ficar mais didático aqui, ó. Imagina que você faz supino com 100 quilos. E aí você faz 4 séries, certo? Só que nessas 4 séries você faz 10 repetições. Então qual que é o volume disso aqui? 100 vezes 4 vezes 10, 4.000. Tá? Então você pode chegar nesse volume de 4.000. Isso aqui é um jeito interessante de você medir o volume, tá? Agora, se você fala assim, mas o grupo que foi até a falha, eles não contaram repetições. Tá, mas houve um número específico de repetições. Se por acaso o volume está equalizado,
tá? Não houve diferença de resultado, é isso que está falando, essa conclusão. Não houve diferença de resultado dos que foram até a falha e dos que não foram. Então, essa é a conclusão, mas aqui eu recomendo bastante que vocês leiam, porque foi muito bem escrito esse artigo, tem muitos detalhes, muitas nuances, então vale a pena você ler, tá? Vai estar aqui na descrição do vídeo. Aí tem um outro artigo, também foi um compilado de vários estudos, da FAPESP de São Paulo, inclusive, e eles fizeram essa publicação no NCBI. Se eu não me engano, essa sigla é para National Center Biotechnology Information. Tá? Então é lá onde se tem várias publicações de artigos científicos. E aqui foi o seguinte, a conclusão. Tá? Indivíduos não treinados não precisa de falha se você trabalhar com alta intensidade. Então esse NT aqui é de não treinados. Né? Se você trabalhar com alta intensidade, não precisa chegar a falha. Isso quer dizer o quê? Que para maximizar a hipertrofia não foi preciso de falha. Tá? O que é alta intensidade? Então aí é que está. Alta intensidade na literatura, você pegar o pé da letra, significa, não é simplesmente se esforçar no treino. A gente usa muito de dizer que o treino foi intenso quando você saiu esgotado do treino, você se esforçou. Mas alta intensidade não é isso. Alta intensidade significa que você está usando uma carga muito próxima do 1RM. O que é 1RM? É o máximo de carga que você consegue para completar uma repetição. Ou seja, você não conseguiria fazer duas. Né? Você só consegue completar uma. Esse é o seu 1RM, uma repetição máxima. Então, se você trabalhar, por exemplo, com 70% de 1RM, 80% de 1RM, já se enquadra em alta intensidade. Tá? Moderada seria mais ou menos 50%, 60%. Baixa intensidade seria mais ou menos 40%, 30% de 1RM. Então, se você trabalhar com alta intensidade, o que o estudo está dizendo para indivíduos não treinados, né? O que o estudo está dizendo não, o que vários estudos estão dizendo é que não precisa de falha para você maximizar os resultados. Eu acho que esses estudos nem deveriam ser feitos com indivíduos não treinados, porque nem é recomendável você usar falha para quem não tem experiência de treino. Então, mas enfim, foi feito isso. Agora, se você trabalhar com baixa intensidade, ou seja, 50% de 1RM, 40%, 30% de 1RM são cargas mais baixas, a falha passa a ser necessária para você maximizar a hipertrofia. Né? Então, claro, se você utilizar essas cargas de 50%, 40%, 30%, você iria falhar com muitas repetições, 20 repetições, 25, 30 repetições. Tá? E aí, se você buscar a falha, você tem resultados, inclusive, similares, tá? Aos treinos de alta intensidade. Para indivíduos treinados, superioridade da falha, mesmo se for com alta intensidade. Tá? Foi isso que é a conclusão disso. Então, se você pegar mesmo ali 70%, 80% de 1RM, você vê uma superioridade da falha nesses estudos que foram analisados por este artigo. Então aqui aponta um pouco de superioridade para a falha, mas você vê que nos dois anteriores não, né? Aponta para você tem aqui, ó, sem diferença significativa. Esse aqui do Biodelta, esse artigo, existe uma leve tendência aos grupos que não foram até a falha de ter um pouco mais de resultado, mas como foi muito pequena, eles falam que não tem relevância estatística. Tá? Então você vai encontrar, se você fizer um compilado de vários estudos, você encontra alguns que apontam que a falha é superior, outros que apontam que não tem diferença. Você vai encontrar também alguns que apontam que sem usar falha é superior. E aí, né, fica aquela coisa ainda um pouco em cima do muro, tá? Mas o que mais se encontra, né, e aí a gente pode ir para a segunda parte do vídeo, o que sabemos? O que mais se encontra é que quando você equaliza o volume, tá, não há tanta diferença. Ou seja, aquilo que eu expliquei lá, se você fizer o mesmo volume que seria séries vezes as cargas vezes as repetições, você não vai ter diferenças significativas se você for até a falha, se você não for até a falha. Desde que se trabalhe, né, no range de alta intensidade, isso aqui é importante,
tá? E, claro, você vai ter que chegar próximo à falha, tá? Eu vou falar disso aqui na terceira parte, que é a tal da aplicação prática, que é o mais importante. Se for em baixa intensidade, tá? Isso também nós sabemos, precisa necessariamente de falha para maximizar a hipertrofia. Se você não for até a falha e tiver em baixa intensidade, mesmo que você chegar próximo à falha, não vai ter os mesmos resultados. Então é importantíssimo o uso de falha quando você trabalha com as cargas menores. Com cargas maiores, né, se você equalizar o volume, aí fica a seu critério. Agora que vem a grande questão. Eu vou colocar aqui alguns pontos para a gente analisar nessa conversa toda que a gente teve. Tá? Então essa é a parte mais importante do vídeo, inclusive. Eu escrevi aqui, ó, subjetividade. Tá? Tem algumas coisas subjetivas aqui. Por exemplo, quando eu falei de alta intensidade e baixa intensidade, tá? Eu expliquei para vocês... Onde está? Estava aqui, isso. Eu expliquei para vocês que é a porcentagem do seu 1RM, tá? Então, por exemplo, se você trabalhar com 80, né, 85% de 1RM, você estaria trabalhando com alta intensidade, até 70% também pode ser considerado isso. Se você trabalhar com 50, 40, 30%, né, de 1RM, isso seria, então, baixa intensidade, né? Eu tinha dito isso aqui. O que acontece, galera? 1RM é subjetivo, tá? E por que é subjetivo? Porque depende da execução. Ora, se eu pegar, né? A gente pode dar um exemplo clássico, essa câmera aqui pega melhor. Vamos pegar aqui, eu já fiz vídeo sobre isso, até. Vamos simular aqui, ó, uma rosca direta, tá? Então, se eu fizer o movimento travado aqui, ó, quadril travado, ombro sem flexionar, braço do lado do tronco, amplitude total, você acha que o seu 1RM vai ser igual do que você fazer isso aqui, ó? Não, não vai, né? Se você roubar, né, você faz a flexão de ombro, joga o peso para baixo do cotovelo, facilita demais porque diminui o torque, você dá impulso, você usa os músculos da lombar para fazer isso. É uma série de roubos que facilita demais a carga que você está utilizando. Então, responde para mim, você acha que o seu 1RM vai ser igual? Não, não vai. Eu demonstrei isso na prática utilizando peso de verdade, tá? Aqui eu fiz só uma demonstração, mas eu fiz isso na prática. Eu vou deixar o card aqui desse vídeo, que ninguém te conta sobre treinar pesado. Importantíssimo vocês assistirem esse vídeo, tá? Então, assim que terminar esse, vai ver esse aqui que vocês vão ficar bem informados sobre esse tema. Então, o que acontece? É subjetivo esse lance de alta e baixa intensidade. Então aí já entra um ponto. Se você não vai usar a falha, olha aqui o que eu escrevi. Quando parar a série, ó, quando parar a série, caso você não use a falha, porque vai ser um grande ponto de dúvida aqui. Se você usa a falha, é muito fácil quando você para a série, quando você não aguenta mais, né? A partir do momento que falhou a fase concêntrica, acabou a série. O problema é que quando você não usa a falha, quando é que você vai parar a série? Aí você fala, mas eu vou determinar um número X de repetições. Vou fazer ali 10 repetições. Mas aí é que tá. Como é que você sabe que você está trabalhando em alta intensidade, né? Se você tem esse problema do 1RM ser ainda que você faça um teste de 1RM, que a maioria das pessoas não fazem, né? Não faz, vai ficar subjetivo pela execução. Então você tem que ser muito experiente para você determinar esse 1RM e aí você jogar uma carga ali que vai representar 70%, 80% e você vai manter a mesma execução. Tá? Então isso é um ponto bem subjetivo. Outro ponto subjetivo é que, a partir do momento que ainda você esteja trabalhando num range de alta intensidade, quando exatamente você para a série, fica muito assim, caramba, mas por que eu vou fazer esse número de repetições? E se você determinou que você tem que parar a série com 10 repetições e você aguentaria 15? Pode ter certeza que você perde em resultado aí. Porque para que os resultados sejam similares, como vários estudos mostram,
Você precisa estar entre parar próximo à falha ou parar até a falha. Se você parar longe da falha, é claro que você está subtreinando, você não está dando o máximo no seu treino. E aí não vai ter o mesmo resultado. Para isso se criou um conceito que é o famoso reps, dá um close aqui do reps in reserve. Tá? Isso aqui é muito utilizado quando você vai ver na literatura esse tipo de assunto, você vai até a falha, você não vai, você vai ver esse conceito aqui, RIR, reps in reserve, que significa quantas repetições você deixa no tanque de reserva. Então, vamos imaginar que você está trabalhando com o número 2 aqui, tá? O que significa? Significa que você terminou a série e você aguentaria fazer mais 2 antes de falhar. Então, você tem 2 reps in reserve. 2 reps em reserva, né? E é mais ou menos o que se recomenda no máximo deixar 2. Se você começar a deixar 4, 5, 6 repetições, quer dizer que você está fazendo uma série muito fraca para você. Não interessa a carga que você está usando. Se você aguentaria mais 6 repetições, a sua série está fraca. Seu treino está fraco, você está parando muito antes. E aí entra mais um problema que é totalmente subjetivo. Você acha que é fácil saber quantas repetições você tem no tanque? Cara, é muito subjetivo isso. Tá, você consegue, depois que você ganha experiência de treino, você consegue entender, tipo, quando você fala, acho que mais 2 aqui eu vou falhar, ou então, porra, na próxima eu vou falhar. Mas é muito subjetivo e qual a razão que eu falo isso? Por experiência própria. Quando você pede para alguém ir até a falha, e principalmente se a pessoa não está acostumada a treinar até a falha, você fala assim, a gente só vai parar a série, tá? Eu já acompanhei treino de muita gente, você só vai parar a série quando você falhar. O que é falhar? Quando você não consegue completar mais a repetição. Ok, aí a pessoa, não, tá beleza. Aí ela tá fazendo a série lá, começa a ficar difícil, começa a doer, começa a incomodar, porque o seu corpo tenta desistir antes. Né? Você tem que insistir ali, você tem que brigar com o peso. E aí a pessoa o quê? Desiste antes, ela fala que falhou. Não, falhei. E você, quando tem experiência, você fala, não, cara, você não falhou. Aí você, já na próxima série, você acompanha de novo, quando a pessoa ia desistir, você fala, você não falhou ainda, vamos fazer mais uma. Aí você dá só um apoio moral, a pessoa completa a repetição, faz mais 1, 2, às vezes faz mais 3. Ou seja, quando você pede para ir até a falha, a maioria das pessoas para antes da falha. Imagina se você pede para deixar 2 repetições no tanque. Quantas repetições que ela não pode parar antes? Então isso aqui sim funciona, mas desde que você que você seja muito experiente em saber exatamente quantas repetições você tem extra. E para isso você tem que ter experiência de treino até a falha. Quem nunca treinou até a falha não vai saber, mas não vai ter a menor ideia quantas repetições faltam. Então qual que é a aplicação prática? Por que eu recomendo que se vá até a falha? Justamente por isso, para eliminar a subjetividade. A própria falha já é um pouco subjetiva. Porque quando você ganha experiência nesse tipo de treino, você vê que quando você insiste, você consegue completar. Parece que vai falhar, dá uma insistida ali, você consegue fazer mais uma. Então a falha já é um pouco subjetiva, mas é muito menos, ela é um indicador fisiológico, vamos dizer, um pouco mais preciso de que você realmente deu o seu trabalho máximo naquela série. Máximo entre aspas, porque tem outras falhas que vêm depois da concêntrica, mas isso é assunto para outro vídeo. Né? Então, na aplicação prática, eu sempre recomendo que se vá até a falha para você não cair nesse problema de você superestimar quantas repetições, né, você ainda tem no tanque. Você, na verdade, quer dizer, subestimar. Você acha que tem poucas e tem muitas ainda. E aí você treina abaixo da capacidade e não tem o mesmo resultado, galera. Então, é mais ou menos isso que a gente tem para falar sobre esse assunto, tá? Lembrando que esses 3 artigos dão uma visão muito boa do que tem na ciência hoje, são atuais, eles vão analisar vários estudos, alguns antigos, alguns novos, e você vai ficar bem informado, eles estão aqui na descrição abaixo. Se você gostou do vídeo, destrói o botão de like e se liga agora, 3 razões para entrar no meu site. A primeira razão é baixar um e-book de graça com as 7 regras para o treino perfeito. Segunda razão, você vai se inscrever na minha lista de e-mails, lá tem conteúdo exclusivo, para você aproveitar oportunidades exclusivas, tá? Que você só vão encontrar se tiver cadastrado lá. Como, por exemplo, a terceira razão, que é o Forma Perfeita. Então, se vocês acham que os meus vídeos te ajudam, vocês que me acompanham há um tempo aí, falam, porra, Will, como você me ajuda, cara? Depois que eu comecei a te acompanhar, explodi em resultado. Espera só você
entender o que é o Forma Perfeita, fazer parte da nossa tribo Forma Perfeita. É um curso do mais alto nível de musculação e uma comunidade, né? Então, o grande problema é você fazer tudo sozinho, dentro de uma comunidade, onde você tem o melhor da informação e o melhor do meio ambiente motivador, aí você voa. Então entra lá, wildetile.com.br. Tamo junto, abraços e bons treinos.